O retorno do acionista a valor de mercado é calculado pela relação entre o valor que o mercado gerou ao acionista, o shareholder value, e o patrimônio líquido de início do período. Em outras palavras, representa quanto que o acionista ganhou de dividendos e variação patrimonial líquido em relação ao capital investido no início do período. O retorno do acionista deve ser confrontado sempre com o custo de oportunidade do capital próprio, indicando se houve agregação ou destruição de valor. Essas duas medidas devem sempre ser analisadas em conjunto, para se obter conclusões mais corretas sobre a capacidade da empresa em criar valor no período. A medida do valor criado ao acionista de mercado pode ser obtida de duas formas, com o mesmo resultado. O valor criado ao acionista é igual à diferença entre o shareholder value e o custo de capital próprio, obtido pelo produto do patrimônio líquido inicial e o custo de capital próprio, ou pelo produto do patrimônio líquido a valores de mercado, pelo spread econômico gerado. E esse spread econômico é obtido pela diferença entre o shareholder value e o custo de capital próprio. Essas medidas baseadas em informações de mercado são essenciais para a análise de companhias abertas com ações negociadas em bolsa de valores, superando seus equivalentes apurados em demonstrativos financeiros publicados. O EBITDA, em uma tradução livre, são as iniciais em inglês de lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido na literatura também por LAGIDA. De outra forma, pode ser expresso como lucro operacional antes do imposto de renda, mais a depreciação e amortização. Há diversas formas alternativas de se apurar o EBITDA das empresas, não seguindo necessariamente esses cálculos a formulação sugerida. Muitas vezes são excluídos do cálculo do EBITDA resultados financeiros do exercício provenientes de aplicações financeiras, resultados provenientes de aluguéis e assim por diante. Com isso, tem-se um EBITDA mais puro, calculado exclusivamente do negócio. Outras vezes ainda não são consideradas despesas não recorrentes, apurando-se com isso o EBITDA antes das despesas recorrentes. O EBITDA representa a geração operacional bruta de caixa, sendo bastante empregado na análise de balanços, principalmente como um indicador de cobertura de juros. Quantas vezes a empresa se mostra capaz de gerar caixa de suas operações acima das despesas com juros assumidas. E também como múltiplo de valor. Nesse caso, o valor de mercado da empresa é expresso em quantidades de EBITDAs. É importante ter-se conhecimento de duas limitações no cálculo do EBITDA. O EBITDA passa a ideia de uma posição de liquidez da empresa, de sua capacidade de pagamento. Porém, ela não é sempre verdade. É uma medida de geração de caixa calculada pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. O EBITDA não considera as despesas com juros e empréstimos, as amortizações de principal previstas e as despesas com imposto de renda. Deve ser compreendido como uma geração bruta de caixa e não como um caixa disponível da empresa. O EBITDA também não incorpora as necessidades de reinvestimentos, como CAPEX e giro da empresa. Do fluxo de caixa gerado pelas operações, uma parte deve ser separada para repor os bens consumidos, assim como promover seu crescimento, propiciar maior competitividade, agregação de novas tecnologias e assim por diante. A medida mais importante para o analista é o fluxo de caixa livre, o Free Cash Flow, calculado após
as necessidades totais de reinvestimentos previstas para a empresa. O EBITDA de empresas de tecnologia, com ativos de curtíssimo prazo e reinvestimentos constantes, demonstra menor potencial de caixa livre. O ROI, entendido como retorno do investimento, ele é calculado pela relação entre o NOPAT, o lucro operacional líquido do imposto de renda, e o capital investido. Importante destacar que o numerador é sempre o NOPAT e não o lucro líquido, como algumas vezes é publicado ou explicado. A avaliação do ROI deve ser desenvolvida mediante comparação com o WACC, ou seja, com o custo total de capital, apesar do retorno ser geralmente uma medida obtida pelo regime de competência contábil, e o WACC, uma medida de retorno econômico de mercado exigida pelos investidores. O ROI é uma medida de único período, ignorando eventos que ocorrem além do período atual. O cálculo do ROI pela média reduz, porém não elimina esse problema. O método do fluxo de caixa descontado considera explicitamente os fluxos de caixa ao longo do período de previsão. Tanto o numerador como o denominador do ROI podem também ser afetados por alocações contábeis, muitas vezes arbitrárias. A taxa de crescimento de novos investimentos é uma variável importante que afeta o retorno do investimento. O ROI das empresas em crescimento costuma ser menor que aquele apurado em empresas sem crescimento. Enquanto o fluxo descontado de caixa depende de resultados previstos, o ROI contábil depende de investimentos passados, não depreciados. Se duas empresas ou duas unidades de negócio com estratégias e expectativas idênticas, porém uma delas apresentar uma base de investimento inicial maior, ela terá menor ROI durante o período futuro. Conforme a empresa deprecia seus ativos com o tempo, o ROI se eleva. Empresas com mercado mais estável, que demandam investimentos mais lentos, costumam apresentar um ROI maior que aquelas inseridas em mercados mais competitivos, que exigem maiores e mais constantes investimentos. Da mesma forma, unidades de negócios com diferentes vidas úteis apresentam diferentes taxas de retorno, não significando necessariamente que um ROI maior denota maior desempenho. Ao se apurar o ROI de balanços publicados, deve-se destacar que se está relacionando o lucro operacional líquido do imposto de renda, o NOPAT, obtido segundo critérios contábeis, não com o capital investido no negócio, como o ROI é tradicionalmente conceituado, mas com o valor de descontinuidade da empresa. O resultado dessa relação não é de fácil interpretação para análise de balanços. Muitas vezes ainda é determinado o ROI pelo capital investido a valores de mercado. As limitações para esse cálculo são ainda maiores. Relaciona-se o lucro operacional contábil, obtido em algum momento passado, com um investimento expresso a valor presente. Esse investimento a mercado inclui retorno de novos investimentos futuros, novos cenários e pressupostos de crescimento. Evidentemente, os valores não se relacionam. O conceito de free cash flow
é um conceito de fluxo de caixa livre, disponível da empresa, gerado pelo negócio. Representa a sobra operacional de caixa após serem cobertas todas as despesas operacionais e também as necessidades de investimentos refletidas no CAPEX e no capital de giro. Ao se descontar o fluxo operacional disponível de caixa projetado pelo WACC, apura-se o valor da empresa, o valor econômico de seus ativos. Vou resumir um pouco alguns perfis de empresas que são importantes de serem identificados como uma etapa prévia da análise de balanços. Primeiro, conto uma história de uma fábrica de comida para cachorros. Esta empresa tinha uma gestão impecável. O pessoal administrativo, o seu pessoal de produção, ele era recrutado nas melhores escolas do país. Eram pessoas bastante treinadas de grande competência. A empresa possuía um controle financeiro muito eficiente e, com isso, ela tinha condições de trabalhar com custos mais reduzidos que a concorrência. Tinha uma vantagem competitiva nesta parte. O marketing da empresa era uma referência no mercado e foi ganhador de diversos prêmios. A política de preços da empresa, pelo seu controle e pela sua visão estratégica, era bastante agressiva e competitiva. Essa empresa era uma referência para todos, mas ela tinha um único problema. É que os cachorros detestavam a ração que ela produzia. Esse é o primeiro tipo de empresa que a gente tem que entender antes de analisar. É uma empresa focada internamente. Ela esqueceu o mercado. Ela não perguntou ao consumidor o que ele queria adquirir, a que preço ele estaria disposto a pagar e que tipo de produto que ele teria maior preferência. Um outro tipo de empresa é aquela focada nos resultados financeiros. Um aspecto contemporâneo do mundo corporativo é que a tesouraria das grandes empresas, elas funcionam exatamente como uma tesouraria de banco, investindo, especulando, assumindo risco e se alavancando em suas operações. É possível verificar que boa parte dos ativos das companhias abertas não financeiras não tem origem operacional. Não são formados a partir de suas atividades objeto. Seus ativos financeiros, como operações de câmbio, operações especulativas com títulos financeiros, aplicações com rendimentos de juros e operações de derivativos, principalmente opções. Muitas vezes essas empresas esquecem o próprio negócio, assumindo risco no mercado. Tivemos em anos recentes alguns exemplos de insucesso de empresas que se inviabilizaram a partir de fortes perdas no mercado financeiro. É importante separar o retorno, o desempenho genuinamente operacional da empresa daquele proveniente do mercado financeiro. Um outro perfil de empresa são aquelas que apresentam lucro operacional negativo e costumam culpar a conjuntura econômica, as altas taxas de juros praticadas. Muitas vezes se confunde lucro líquido com lucro operacional. O lucro operacional demonstra a viabilidade do negócio, o retorno do capital investido, independente da forma como a empresa é financiada. O lucro líquido, conforme nós comentamos já ao longo da palestra, leva em consideração em seu cálculo tanto o desempenho operacional como os encargos financeiros dos passivos, ou seja, as decisões de ativo e as decisões de financiamento. Desta forma, um resultado líquido negativo
pode ser formado pelo fraco desempenho dos negócios ou pela alta alavancagem e juros elevados. É fundamental identificar claramente na análise de balanços a origem de determinado desempenho. Muitas empresas com prejuízos líquidos e alto endividamento, mesmo que liquidasse integralmente suas dívidas, ainda assim apresentariam fraco desempenho operacional, como NOPAT baixo ou até mesmo negativo. Seu problema básico é a inviabilidade do negócio, as estratégias operacionais e de investimentos da empresa. São marcantes os casos da Varig, por exemplo. Dívidas elevadas e altas taxas de juros de mercado agravaram o desequilíbrio da empresa, porém não causaram o problema da empresa. Um outro perfil de empresa são aquelas que não perceberam que o mundo mudou. Em verdade, este é o melhor conceito que eu posso entender de crise. Uma empresa está em crise, efetivamente, quando não percebeu que o mercado mudou, que os consumidores mudaram, que a tecnologia evoluiu e, enfim, eles não perceberam que o mundo mudou. As que perceberam tomaram as decisões prévias, como venda, fusões, o caso da Arisco. As que não entenderam tiveram um final de dificuldades financeiras, de inviabilidade dos negócios. Um exemplo recente foram os problemas da General Motors, que teimava em caminhar na contramão do mercado. Na análise de balanços, é importante entender o foco da empresa para melhor interpretar os seus resultados. A pergunta fundamental é a seguinte: por que usar capital próprio se o capital de terceiros é mais barato? Por que financiar a empresa com recursos próprios, que tem um custo de oportunidade mais alto do que os juros pagos pela dívida? Há uma relação ótima entre dívidas e patrimônio líquido que deve ser conhecida na análise de balanço. A presença de dívidas na estrutura de financiamento dos ativos tem por objetivo viabilizar o crescimento da empresa, assim como alavancar o retorno do acionista. A estratégia de financiamento agrega valor a muitas empresas, têm forte vantagem competitiva pela forma como financiam seus ativos, pela correta combinação, pelo correto equilíbrio entre risco e retorno. Um aspecto bastante interessante no Brasil é o baixo nível do crédito relativo que nós temos. Nós percebemos que a relação entre crédito e PIB no Brasil situa-se em torno de 49,7%. Essa relação no mundo, ela costuma ultrapassar de 100%. A relação de crédito total que o banco concede em relação ao total dos seus ativos, em média no Brasil, é de 36,8%. É a mesma coisa que dizer que somente 36% dos ativos de uma instituição financeira estão direcionados à sua principal atividade objeto, que é a captação e a aplicação de recursos financeiros entre agentes superavitários e deficitários. Esses números espelham um crédito baixo no Brasil ainda, uma oferta baixa de crédito no Brasil. Com relação ao endividamento da empresa, é interessante conhecer-se as principais medidas de endividamento da empresa e disponibilizadas e calculadas pelo Instituto Asaf em seu site. A relação entre o passivo oneroso e o patrimônio líquido médio de mercado é de 43,1%. Se nós formos fazer isso em relação ao patrimônio líquido contábil, esse nível de endividamento pula para 63%. Esses dois dados são importantes de se entender porque muitas vezes calcula-se o endividamento das empresas brasileiras com base exclusivamente nos dados fornecidos pelos balanços.
E nesses casos mostra a empresa muito alavancada. Porém, quando se entende que o valor do patrimônio líquido, o valor dos ativos deve estar expresso a valores de mercado, esse endividamento cai bastante e ele representa um dos mais baixos endividamentos que nós temos. Com 43,1% da relação entre passivo oneroso e patrimônio líquido, indica que aproximadamente 70% dos ativos das empresas brasileiras são financiadas por capital próprio e somente 30% aproximadamente tem a participação de dívidas onerosas. A empresa brasileira, em resumo, ainda é pouco alavancada. Ela tem muito espaço para crescer e os seus resultados através de decisões de financiamento, através de decisões de estrutura de capital. Outras medidas importantes, interessantes e fundamentais para a análise financeira de balanços, calculadas e publicadas pelo Instituto Assaf, são as medidas de retorno da empresa. Essa medida de retorno da empresa é o cálculo do ROI da empresa, a relação entre o NOPAT, o lucro operacional, e o capital total investido. E essas taxas estão em valores nominais e representam a média de todas as companhias abertas brasileiras com ações negociadas em bolsa. Esse retorno caiu de 11,6% em 2010 para 10,8% em 2011. Esse percentual, se comparado com outras economias mais consolidadas, ele pode aparentar-se bom, porém, comparando com os dados de mercado brasileiros, na média, ele é bastante baixo. O retorno sobre o capital próprio teve uma queda maior, de 16,3% em 2010 para 12,3% em 2011. O prêmio pelo risco do acionista expressa quanto foi o retorno acima de uma taxa considerada como de mais baixo risco. E, nesse caso, considerou-se a taxa Selic. Em 2011, o prêmio pelo risco do acionista ultrapassou a taxa média Selic do ano somente em 0,7%. Praticamente, na média, os acionistas ganharam uma Selic no investimento em ações. E, finalmente, uma outra medida importante para se ter uma dimensão de como está o mercado das companhias abertas é o ganho do acionista pela alavancagem. Se o acionista ganhou 12,3% de retorno, podemos dizer que 10,8% desses 12% ele ganhou pela aplicação do capital próprio nos ativos, na atividade objeto da empresa. E 1,5% foi o resultado que ele auferiu pela estrutura de capital, pela forma como a empresa foi financiada. Diversos outros indicadores, divididos por segmentos de atividade, estão disponíveis no site para consulta de todos os analistas.